Com a quebra do sigilo da delação, um dos trechos que foram revelados é o que Mauro Cid relata a proximidade com Bolsonaro. Ele chegou a afirmar que seu mundo era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos depoimentos, o ajudante de ordens também afirmou não ter participado de nenhum planejamento detalhado de tentativa de golpe. Apesar disso, Cid afirmou que Bolsonaro apresentou uma minuta de golpe durante uma reunião ao então comandante de operações terrestres do Exército, general Estevam Teófilo. Cid informou que não participou da reunião, realizada em 9 de dezembro de 2022, mas soube que no encontro, o então presidente apresentou o texto que estava sendo trabalhado. Ao ser questionado se a minuta de decreto reverteria o resultado das eleições, Cid respondeu que sim, e também que ouviu do próprio comandante que se o presidente Jair Bolsonaro assinasse o decreto, as Forças Armadas iriam cumprir. Mauro Cid também falou sobre a influência do círculo pessoal de Bolsonaro. O tenente-coronel afirmou que Michele Bolsonaro instigava o então presidente a dar um golpe de Estado. Segundo ele, a ex-primeira-dama compartilhava da visão de aliados radicais, como Onyx Lorenzoni, Gilson Machado, Eduardo Bolsonaro, Jorge Seife, Magno Malta e o general Mário Fernandes. Fernandes, inclusive, atuava para convencer militares a aderir ao golpe, segundo Cid. Todos, incluindo Michele, acreditavam que Bolsonaro teria apoio popular e dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. O ex-ajudante de ordens também revelou que o general Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, seria o elo entre os manifestantes golpistas e o ex-presidente. Mauro Cid revelou que Jair Bolsonaro pediu monitoramento de Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo Cid, Bolsonaro soube que o então vice-presidente, general Hamilton Mourão, estaria se reunindo reservadamente com Moraes, em São Paulo. O ex-presidente queria confirmar se esses encontros eram reais, o que motivou o pedido de vigilância sobre o ministro. Mauro Cid também afirmou que ele e o seu pai, general Lourena Cid, repassaram $78 mil, o equivalente a R$445 mil a Jair Bolsonaro entre 2022 e 2023, após a venda de joias recebidas como presentes da Arábia Saudita. Os pagamentos foram diretos ou indiretos. A quebra do sigilo na delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, revelou mais de 800 páginas com detalhes de um suposto plano de golpe de Estado. O ex-assessor prestou mais de 10 depoimentos ao longo de 1 ano e meio. Em troca, Cid pediu benefícios à Justiça pelas informações. O ex-ajudante de ordem solicitou o perdão da condenação ou pena máxima de 2 anos, devolução de bens apreendidos, benefícios para pai, esposa e filha mais velha e segurança garantida pela Polícia Federal. Em troca, ele prometeu, entre outros pontos, esclarecer todos os crimes que cometeu, participou ou conhece, falar a verdade em todas as investigações, ajudar a PF na busca e análise de provas e se afastar de qualquer atividade criminosa, além de avisar a PF se for procurado por investigados. E isso teria acontecido. Cid afirmou na delação que tanto Braga Neto quanto Fábio Van Garten, ex-ministro e advogado de Bolsonaro, tentaram obter informações sobre os primeiros depoimentos à PF. Em um trecho, Cid diz: basicamente, isso aconteceu logo depois da minha soltura, quando eu fiz a colaboração naquele período, onde não só ele, falando de Braga Neto, como outros intermediários, tentaram saber o que eu tinha falado. Os benefícios da delação são concedidos ao longo do tempo e podem ser revogados se o delator descumprir o acordo, mas as informações seguem válidas para a Justiça. Em novembro do ano passado, Moraes cobrou esclarecimentos de Mauro Cid sobre inconsistências na delação. Cid deu novas informações e o acordo foi mantido. Todo o caso e a delação de Cid geraram repercussões no Congresso Nacional. Nós estamos diante de um fato muito grave contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. O lugar dessa gente é no banco dos réus, é lá que eles vão estar. Nós defendemos o devido processo legal e ele só vai ocorrer porque Bolsonaro não foi presidente. Trata-se de uma série de acusações desprovidas de evidências concretas que sustentem as graves acusações imputadas.
uma verdadeira peça de ficção. Bom, lembrando que a delação de Mauro Cid foi gravada, tem vídeos e áudios de todas as respostas de Mauro Cid, mas essas gravações foram entregues apenas para o Ministério Público Federal e para os advogados de cada um dos denunciados. Nós, jornalistas, até pedimos para que o STF liberasse essas gravações para nós, mas o STF liberou apenas o documento, as respostas por escrito. A gravação está apenas nas mãos da defesa de Bolsonaro, dos demais denunciados e também do Ministério Público Federal. Agora virou uma luta contra o tempo. Eles têm 14 dias para checar essas gravações, checar os autos do processo e apresentar ali as contestações, ou seja, falar que está errado, que não é isso, que é fantasioso e provar que eles são inocentes. Depois disso, então, a PGR vai ter 5 dias para responder, como se fosse uma tréplica. A PGR vai ter 5 dias para responder às contestações das defesas. E depois de todo esse processo, aí sim a denúncia vai ser levada para a primeira turma do Supremo. Se o STF aceitar essa denúncia, então Bolsonaro, Mauro Cid, a Fábio Van Garten, Alexandre Ramagem, todos eles se transformam em réus e podem responder por uma ação penal. Se forem condenados, a pena pode chegar a 23 anos de prisão em regime fechado. A gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos. Voltamos ao estúdio. Com toda certeza, Igor. E esse é um assunto, obrigada pelas suas informações, um ótimo dia de trabalho para você em Brasília. Esse é um assunto que mexe com paixões políticas. O Brasil ainda vive a polarização da última eleição presidencial. Aliás, das últimas 2 eleições presidenciais. Mas agora, o que se comenta é que possivelmente, e é quase que certo, que Bolsonaro, sendo julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, seja condenado, porque vamos lembrar que Luiz Rodrigues vai me ajudar a lembrar de todos os ministros que compõem a primeira turma. Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia. Está faltando mais um ministro para compor. Quando você se lembrar do outro nome, me diga aqui. É muito nome para a gente lembrar. Carlos Zanin. Aliás, este último que foi o Cristiano Zanin, que foi o advogado de Lula nos processos ali da Lava Jato. Existe uma suspeição muito grande em torno dessa turma. E o que se diz até agora, pelo menos por especialistas da área jurídica, é de que essa turma não deveria julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela questão da parcialidade. Todos foram ministros indicados pelo atual presidente da República, presidente Lula, e também o próprio Alexandre de Moraes é alvo de um dos inquéritos envolvendo a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não seria justo que o alvo da investigação, quer dizer, a vítima, seja também o julgador. Então, aí teria um primeiro ponto a se contestar. A outra questão que a gente tem é de que todo o plenário do STF deveria se debruçar sobre essa questão, e não apenas uma turma, composta apenas por 5 ministros. Tem muita coisa nesse processo que precisa ser analisada e que ele deveria ir para a justiça comum, para a primeira instância da justiça comum, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. E o STF é para casos de quem tem o foro privilegiado, quem ocupa algum cargo público. Então, são muitas coisas que vão ser contestadas. A gente também está no momento em que o STF é tido como um órgão muito político e não jurídico. E a gente também está numa semana que Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do Antônio Pallotti na Lava Jato. Quer dizer, a justiça pesa para um lado e não pesa para outro. E aí, no ano pré-eleitoral, isso pode gerar muito mais ainda confusão no povo brasileiro, muito mais um sentimento de insatisfação com as nossas instâncias do poder executivo e judiciário, e isso coloca em xeque também, né, toda a credibilidade da nossa justiça. O que coloca mais em xeque ainda, se você for analisar de forma jurídica e técnica, tudo isso que está sendo colocado é algo a se desconfiar, né, a não ser confiável
por toda a parte dos brasileiros. E aí você movimenta, né, polariza ainda mais toda essa questão, como você bem disse, um ano antes ainda das eleições, então tem muita coisa para se rever. Nós temos aí esses dias que foram colocados pelo Igor Damasceno até a apresentação dos argumentos da defesa, e a gente vai acompanhar de perto o desdobramento de tudo isso que está acontecendo em Brasília. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!